E aí, gente, Anen Science aqui. Hoje eu vou falar de um livro do Fernando Zalamea, que é a segunda vez que eu leio, né? Eu não lembro se eu fiz um podcast sobre ele, né? Mas eu fiz um post no Instagram que é o Filosofia Sintética da Matemática Contemporânea. Eu não vou só falar do livro, né? Meio que o livro é um gancho para falar também de outros temas, né? Por exemplo, ele não fala sobre tanto sobre Quantum Information Theory, né? Que é associado à computação quântica também, física quântica, que eu falei no curso sobre computação quântica, tem alguns vídeos só sobre isso, né? E eu vou falar sobre esse tema, por exemplo. Eu vou falar sobre o repertório mais que eu sei mais, né? Porque muitos dos temas do livro são extremamente específicos. E eu realmente não. Tipo, ele é um livro tão denso que tanta coisa de várias áreas da matemática, que é tipo, pelo menos para mim é impossível tratar de todos, né? Eu falar sobre todos. Então eu vou falar daqueles que eu sei mais e daqueles que eu tenho um pouco mais de intimidade de falar sobre, como por exemplo ter um pouco de teorias da categorias, um pouco sobre alguns tipos de lógica específica, né? Mas de nenhuma forma eu poderia falar sobre todos os pontos que ele coloca, né? Então vai ter alguns slides também, e eu vou também usar a lousa aqui também como base para algumas coisas. E em si, o que esse livro é sobre, né? Esse livro do Fernando Zalamea, que se não me engano ele é da Argentina, ele basicamente tenta não só falar sobre filosofia da matemática. Até no final ele fala sobre essa parte sintética. É sobre você meio que gerar uma união ou uma teoria geral da matemática em si. Então, ele não parte mais do princípio filosófico, ele parte mais de uma interpretação da teoria das categorias, né? Que é uma teoria, parte inicialmente do grupo chamado Bourbaki e também do Grothendieck, que eu vou falar posteriormente, associada a você entender relações entre categorias da matemática, né? Então, a teoria de grupos, né? De vetores, de campos, associada a homotopia, né? Que são relações de transformações da topologia. Então, são várias áreas da matemática que você tem relações, morfismos e isomorfismos entre elas, né? Então, você tem relações entre essas áreas, entre objetos dessas áreas, que elas se interagem, né? E a gente vai falar sobre isso. É, eu quero primeiro, antes de tudo, né, falar de uma palestra do David Hilbert, né? Dos 23, acho que é 23 pela David Hilbert, né? Que ele deu uma palestra sobre isso em 1900. Eu vou deixar na descrição também. No final dessa palestra, é, o Hilbert fala sobre como, na verdade, a matemática, ela tem não uma união, mas ela tem, não só a matemática, mas a ciência no geral, ela tem uma, uma relação entre si muito mais do que as pessoas acham, né? Então a pessoa fala, pô, o cara fez biologia, né? E o cara foca em biologia molecular, né? Será que ele pode falar sobre matemática aplicada em áreas mais especializadas, tipo teoria dos números, cohomologia, é, Gauge Theory na física, né? Sobre preservação de informação e relações de invariantes de preservação de energia, etc. Será que alguém pode falar de outras áreas, não tendo, entre aspas, cursado a área? Porque as pessoas pensam que um tema ele é muito aquém do outro. Na verdade, não é. Ele é assim, do ponto de vista que, obviamente, por exemplo, tu vai fazer uma faculdade de 3 anos de um tema, tu vai focar naquele tema. Tudo bem. Agora, nada impede da pessoa ir além depois daquele tema, né? Então, eu fiz por um tempo ciência da computação, mas nada. Mas de ciência da computação para economia é um pulo. De ciências da computação para coisas associadas à biologia, a questões associadas a algoritmos aplicados para análise de DNA, né? Então você tem algoritmos para você, por exemplo, achar cadeias específicas de DNA, de adenina, guanina, citosina e timina, numa parte do genoma específico do ser humano, ou de ratos, ou de certos animais. Que você precisa achar, porque no fim o DNA é basicamente um texto, né? O arquivo que você pega o DNA de uma pessoa, qualquer ser vivo, ou parte dele, uma proteína, etc., é texto. Um arquivo tipo FASTA ou outros tipos de arquivos, né? O que eu conheço é tipo FASTA. Então você literalmente tem o texto
da sequência de nucleotídeos, que apresenta informação. Não sei quantos gigas dá do ser humano, mas basicamente você tem uma quantidade de informação associada a um sistema biológico, que nada mais é do que uma representação de texto, né? Sequência de nucleotídeos, que tem, obviamente, efeitos do ponto de vista biológico, de proteínas, do tipo de morfologia, morfogênese que o animal vai ter, né? Então, por exemplo, o Alan Turing falou sobre morfogênese, eu vou deixar um artigo na descrição dele, associado, por exemplo, como que é, as zebras ganham listras, né? Sabia que as listras das zebras, elas são diferentes de zebra para zebra, né? Ou as manchas de um é, leopardo, né? Elas são diferentes de leopardo para leopardo, né? De forma que cada um é único, né? Como que, do ponto de vista morfológico, de essa gênese, né? Do ponto de vista de embriogênese associado a um embrião que se forma e tal, que é muito similar, assim, tem características similares do ponto de vista visual. Até Darwin cita homológico, né? Homologia, né? Em que você tem, por exemplo, do ponto de vista embrionário, similaridades entre diversos seres vivos. Por exemplo, entre mamíferos, tu vê similaridade do ponto de vista embrionário inicial, né? É, não é uma similaridade tão grande, né? Mas tem similaridade do ponto de vista da forma que Deus criou o ser humano. É, de ossos, né? Específicos, como húmeros, né? Que você vê uma homologia entre vários seres vivos, né? Quando eu li um pouco sobre isso, tem baleias, né? Você tem essa questão, né? Tipos de dinossauros, e obviamente no ser humano, e tipos de mamíferos, você tem um osso chamado húmerus, né? Tem tíbia, né? Você tem escápula. Em diversos seres vivos você tem homologias, né? Você tem estruturas que são similares. São iguais, mas elas são similares. Embora a gente saiba que, obviamente, você tem uma relação de progênese, né? Progênese é associada aqui, né? A, por exemplo, o leão, ele, obviamente, do ponto de vista genético, ele transmite através da copulação outro leão, né? Um, é, répteis nos ovos também, outros répteis da mesma espécie, né? Então você tem do ponto de vista de transmissão de informação genética, uma, obviamente, uma similaridade entre espécies da mesma progênese ser gerada pelo tipo de animal, isso é óbvio. Daí você aprende na escola quando você é pequenininho, né? Quando você tem 4 anos, sei lá, 5 anos. Mas o grande ponto é que, é, mesmo assim, você tem diferenças genéticas entre espécies ou na mesma espécie, que associadas a mutações, que podem ser representadas matematicamente, que podem ser representadas em uma dada população, né? No próprio ser humano, todo ser humano você vê, do ponto de vista genético, por mais que nós somos 99,9% similares uns aos outros, diferenças genéticas que vão levar, por exemplo, a algumas populações específicas, né? Por exemplo, tem um grupo de judeus específico, que eu não lembro se é Ashkenazi, que tem uma doença específica associadas a eles. Tem outros grupos também que têm doenças específicas associadas a eles por um padrão genético associado a esse grupo, né? Então, por mais que nós somos, no geral, 99 alguma coisa por cento iguais, a- nós podemos ter algumas, é, no campo de espectro genético de uma população, porque a gente tem bilhões de pessoas no mundo, a gente tem um espectro genético de uma população específica que é diferente, né? Então, a população japonesa, né? Aquela parte que não se misturou quase ninguém, ou chinesa, ou na Europa você tem uma mistura, né? Principalmente, eu já vi, por exemplo, associada a Portugal, né? Como Portugal tem uma mistura monstruosa associada a, inicialmente, a os grupos que foram ali e tiveram famílias, etc, né? Enquanto outras populações você não tem tanto, né? Então, todas as questões entram na teoria da informação e entram na, na parte que modelos matemáticos podem ser aplicados para analisar DNA e entram na matemática aplicada, né? Então você vê que biologia, ela tem uma forte relação com matemática, com a física, com a química, e em que sem ela você não consegue estudar relações biológicas, né? Seja do ponto de vista social, é associado à biologia de progênese, né? De animais aumentando sua população. Aí você tem teorias do ponto de vista de teoria da informação na ecologia, né?
associada a como num bioma certos animais eles têm uma probabilidade de sobrevivência, né? Por exemplo, tem uma coisa chamada Metabolic Theory of Ecology, né? Que eu vou deixar aqui pra gente colocar algumas, pra gente ser um pouco mais visual, né? Metabolic Theory of Ecology, né? Metabolic Theory of Ecology. Ou teoria metabólica da ecologia, né? Em que você tem uma questão em que o grupo, vamos supor que eu tenho N animais no sistema, né? Então tenho N animais que fazem parte de um certo bioma, em que eu tenho N biomas possíveis, né? Nesse bioma específico. E cada animal ele quer maximizar a sua função esperada da probabilidade de sobrevivência, né? Vamos colocar S, né? Colocar da valor esperado da sua taxa de sobrevivência dentro desse bioma, né? Então por que que ele quer maximizar essa taxa de sobrevivência, né? A probabilidade dele de sobrevivência. Nessa teoria da metabólica da ecologia, tu tem a noção de que ele quer maximizar só a homeostase, né? O que que é a homeostase? É basicamente ele quer comer, beber o suficiente de água, etc. Difere para cada ser vivo, homeostase, para ele não morrer. Então, obviamente, do ponto de vista neurocientífico, você tem sinais associados à fome, associado a condições até psicológicas que a fome causa no animal, que vai fazer ele querer caçar. Caso ele não sentisse fome e não sentisse nenhum problema de fome, ele não precisaria caçar, né? Ele não teria motivação para isso. Então, parte da motivação vem da fome, né? Não vem só do gostar, né? Então, essa parte de homeostase ela é uma questão energética, né? Então, ele quer maximizar a sua relação energética corporal. Não é que ele vai calcular o quanto de magnésio ele precisa, ou quanto de cálcio ele precisa, dentro do instinto que Deus deu para cada animal, né? Você tem a relação no bioma que ele está e o tipo de coisa que ele come, que vai gerar essa maximização possível, né, da capacidade energética que ele tem, né? Então, a leoa vai lá na savana, caçar gnu, ela quer maximizar no geral a homeostase dela o suficiente, temporariamente, para ela não sentir fome. Obviamente, eventualmente tem que comer continuamente, nós também, né? Então, a gente quer, ao máximo, manter uma capacidade energética suficiente para a nossa sobrevivência. Então, isso faz parte do que é chamada a teoria metabólica da ecologia. Então, essa relação é uma relação que, obviamente, você pode representar matematicamente, e você tem que representar matematicamente para você conseguir falar sobre isso de forma mais clara, né? Então, em vários aspectos, você tem teorias, né? Uma equação de Fischer é associada, por exemplo, a essa mesma questão, né? É, de progênese, né? Então, eu vou pôr aqui progênese, teoremas, né? Progênese. Que são associadas a essa questão, né? O próprio Fibonacci, né? As equações dele associadas, por exemplo, a aumento de população de coelhos, né? Então você tem essa mesma questão de você tentar achar essa questão. Até vou pegar aqui do Fibonacci, né? Fibonacci Population Growth. Então tudo isso, toda informação pode ser. O Landau falava isso, toda informação é física, né? Então, tudo na física, na química, etc., a gente pode representar do ponto de vista informacional, né? Por exemplo, o modelo populacional de Fibonacci ele é dado dessa forma, né? Eu lembro de ler sobre isso no livro de história da matemática, né? Então você tem f de n, que vai ser igual a f de n menos um mais f de n menos 2. É uma progressão, né? É uma progressão contínua ao longo do tempo. Em que n é o mês, né? Então são meses. Então é o mês em que você tem pares de macho e fêmea que vão copular, né?
E basicamente tu usa isso para ter uma noção associada, nesse caso, inicialmente, quando ele formulou isso daí, associada a coelhos, né? Então, a produção entre é, machos e fêmeas em meses, porque é uma frequência que, obviamente, por exemplo, tem animais que duram vários meses para fazer e mamíferos, né? Para fazer um filhinho, né? Outros é mais rápido, né? Então, essa questão muda em relação, temporalmente, né? A frequência muda para diferentes animais, né? Mas o ponto é que você tem aqui a razão associada a aumento populacional de coelhos ao longo do tempo. Então, e aí vai para o que é chamado de série de Fibonacci, né? Então isso aqui vai para a série de Fibonacci eventualmente, né? Então, aí vai para o que é chamado de sequência de Fibonacci associada a esse crescimento, né? É, tem também uma fórmula que adapta isso daí, que é a fórmula de Bernoulli. Então você tem f de n, você tem φ de n menos 1 menos φ elevado a n, que é os meses, né? Aqui é uma aproximação disso, tá? Posterior. Dividido pela raiz de 5. E por fim você vai ter a equação principal da série de Fibonacci, que é 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, que vai ser igual a 1,618. Isso aqui é padrão, né? Tem um curso no próprio Coursera sobre, é, nas ciências no geral, até na botânica, como a sequência de Fibonacci, né? A regra de ouro também, do ponto de vista visual, aparecem na, na morfologia de diversas plantas, de diversas frutas, né? Organismos. Você vê essa sequência de Fibonacci do ponto de vista visual. Não é um curso no Coursera. Acho que você pôr Fibonacci lá no Coursera, é uma página de curso, que é muito boa por sinal. Você já vê essa questão, né? Então é muito interessante como você pode representar coisas que inicialmente têm uma relação, talvez de matemática pura, né? Então, tem pessoas que acham que matemática eu já vi no YouTube, né? Que matemática, o foco dela é apenas para si mesma, né? Então você resolve equações apenas pelo foco em é, melhorar no estudo delas em si, mas eu creio que tudo na matemática tem aplicações, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Tudo na matemática, eventualmente, pode ou não vir a, a ter uma aplicação, né? Se a gente for um pouco além, eu tô com um artigo aqui do Insights Direct sobre a série de Fibonacci, e aí eu vou colocar aqui, peraí que saiu. Então vamos supor que eu tenha xn e também yn, que são números de uma população de adultos e juvenis, né? De uma população hipotética. Então você tem, no caso, a série, né? X, no caso, adultos juvenis, xn mais um vai ser igual a x de n, depois eu deixo certinho na descrição. A população de adultos mais juvenis, que a relação futura de juvenis vai ser igual a de adultos anteriores. Sem adultos você não consegue ter a população necessária para gerar mais da mesma espécie, né? Ter amadurecimento suficiente para isso, né? No caso, tem animais, você vê essa relação, né? Então, só para deixar mais claro, né? Esse daqui são os juvenis, os jovens, né? E esses aqui são adultos, né? E aí, no fim, essa sequência ela vai ser dada por xn mais um. Esse n mais um associado a um crescimento em que n vai de 0 até n, até m, né? Então são m parâmetros, e que está representando algo que está mudando, né? Então é uma taxa de mudança. Por exemplo, x de n é uma taxa do que existe. Então, no caso, existem xn adultos. Uma dada população de animais, por exemplo. Quando você coloca mais um, significa que é uma relação contínua, uma série. Então, no caso, você tem uma série de adultos, vai ser igual a
os adultos anteriores, né? Então vai ser x de n mais xn menos um, que é uma relação de mudança associada a essa população, né? Então vamos supor que inicialmente você tem 10 coelhos, então x vai ser igual a 10, vai ser uma relação de 10, né, na verdade, mais x 10 menos um, vai ser 9. E assim sucessivamente, dada para uma população, né? Eventualmente você encontra a sequência de Fibonacci aqui, né? Que eu vou anotar, que eles colocaram aqui. Que é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e etc, né? Pela fórmula de Bernoulli, se a gente for de novo aqui, eles colocam também. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Também vou colocar em verde. Você vai ter que a relação de adultos pode ser representada dessa forma, né? Na prática, a progressão. Então, se você fazer a progressão no geral, pode ser representada. Aqui é 5, tá? Dessa forma. É a forma de Bernoulli, né? Então, embora alguns dizem que foi do cara chamado Moivre, no século XVIII, eles estão falando aqui, né? Então, o ponto é que você quer representar progressões de populações que no fim vira a série de Fibonacci e que você tem várias questões associadas a isso, né? Então, eu vou deixar o artigo na descrição, caso alguém queira ver. Mas basicamente essa é a lógica. Até eles representam de forma matricial isso aqui, mas eu não vou. Associado a isso, né? É um paper chamado Números de Fibonacci, Dinâmicas Populacionais, uma Perspectiva, né? Então eu já até salvei aqui para depois deixar na descrição. Então, qual é o ponto que eu quero dar, né? Tem algo que tem a ver com matemática pura, que tem a ver com matemática aplicada a dinâmicas populacionais, que tem a ver com pontos de vista geométrico e visual, com a aplicação da sequência de Fibonacci para a forma que certas plantas, a morfogênese delas é criada, né? Porque morfogênese, dado Alan Turing, né? Que é ele que criou uma teoria computacional da morfogênese, ela explica, como eu disse, como, por exemplo, a gente pode estudar, do ponto de vista genético, como as manchas de uma zebra ocorrem, né? Naquele padrão específico. Por exemplo, tem como você calcular a probabilidade de você saber as manchas específicas de uma zebra, né? Ou de uma onça pintada, né? Ou de um camaleão. Então, é diferente de cada indivíduo dessa espécie, essa relação, né? Então, a questão é, tu pode identificar a diferença entre eles. Eu creio que é por isso que Deus fez assim, né? Pra conseguir ver a identificação diferente. Mas como que você entende a relação de causa e efeito dessas manchas serem diferentes, né? É uma questão química, é uma questão de morfogênese, de neurogênese. Não neurogênese, na verdade. Do ponto de vista epitelial, da forma que a pele forma e as manchas formam no ser vivo, né? O que é difícil se prever associado à morfogênese de organismo. Então, tudo tem a ver com teoremas matemáticos associados a isso, né? Então, você tem a matemática. Ele diz uma questão, né, que eu acho interessante, citando um autor, em parte do livro. Eu não anotei a página, mas que basicamente diz que a, a matemática pura é uma área da matemática aplicada, né? É uma ramificação da matemática aplicada. Dizendo que, inicialmente, as matemáticas ela visava aplicações na engenharia, em questões práticas do ponto de vista comercial, por exemplo, no moinho, numa questão de construções, numa questão até de Arquimedes do ponto de vista associado à hidrodinâmica, né? A, a criações e invenções do Arquimedes associadas a isso, né? Que tem algumas invenções famosas associadas a isso. Então, tudo isso era a aplicação de métodos de engenharia, usando matemática com aplicações. Eventualmente, a matemática pura, ela virou algo por si mesma, né? Na própria geometria, se a gente vê o, o livro Elementos de Euclides, que é um livro que eu recomendo muito, embora eu não terminei ainda, eu tô na... Eu não lembro qual proposição que eu tô, se é 60, eu não lembro qual.
Eu não lembro o número de proposições que tem. Mas o livro de Euclides é um número de proposições. Até em live eu já li o livro de Euclides. E é legal, porque você aprende muito sobre geometria e sobre até álgebra, né? Porque você pode fazer de forma algébrica as coisas. Mas você tem vários teoremas ali, como por exemplo a prova da finitude de números primos. Tem o teorema de Pitágoras, você tem o dodecaedron, né? Que é uma estrutura até platônica do ponto de vista geométrico. Né? Tem os sólidos platônicos, né? Um deles é o dodecaedron, que é a forma que Platão achava que seria melhor descrever o universo, né? No caso, não é a melhor forma, tá? O universo não é um dodecaedro, mas ele é mais um plano e uma elipse ao mesmo tempo, né? Uma elipse disforme, talvez. Mas o grande ponto é que a forma que Deus criou as coisas tem esses padrões, né? E que você pode ver e tem explicações matemáticas. Né? Landau disse que toda informação é física, a gente pode representar toda a informação matematicamente. Então, o universo é computável, né? Se a gente pegar uma tese que eu vou deixar na descrição, tanto do David Finkelstein quanto do. É, como é o nome? Max Tegmark também, que eu conheci num podcast do Lex Fridman. Ele tem um paper, né? Um artigo que é sobre a- se o universo é computável, né? Eu não lembro o nome do artigo, mas mais ou menos isso. O nome do artigo é quase isso já. Então, em várias questões a gente quer tentar explicar coisas na realidade com a matemática. Isso é muito interessante. Eu quero citar brevemente, e depois eu volto para outras questões, algumas coisas que ele fala no livro, né? Então, por exemplo, na página 223, ele faz uma questão de sempre tentar unir as coisas, né? Então, por exemplo, a relação de geometria euclidiana com geometria não euclidiana, em que você tem a geometria euclidiana, por exemplo, de forma mais clara, né? Por exemplo, tu tem um triângulo comum, que eu desenhei torto, né? Vamos supor que eu tenho um triângulo equilátero, e você tem um triângulo na geometria euclidiana, padrão, e você tem um triângulo numa geometria não euclidiana, né? Em que as mesmas regras seguem, mas de outra forma, né? Então, a geometria euclidiana, ela permite uma geometria que ela segue leis diferentes da euclidiana. Ela segue, por exemplo, na física, né? Por exemplo, na relatividade, você usa, eventualmente, o chamado de Minkowski Space, que é a geometria não euclidiana, né? Em que você, por exemplo, é, tem as mesmas regras, tá? O teorema de Pitágoras, ele aplica na geometria não euclidiana também. O próprio Lobachevsky e o Boolay que inventaram isso, né? Não foi o Gauss que inventou a geometria não euclidiana, tá? Aquele negócio de curvatura de Gauss não era o suficiente, na minha opinião. Foi o Boolay e Lobachevsky. Então, Gauss falou pro pai do Boolay que ele tinha inventado, mas na prática só inventou, inventou não, descoberto, né? Porque Deus já sabe disso desde a fundação do mundo. Mas, é, no, pra mim, quem escreve sobre o tema é que descobriu primeiro. Não tem essa já, né? Na minha mente eu já descobri, não. Então você tem a relação também de propriedades comutativas, né? Na física. Muita coisa, até na quântica você tem relações comutativas, né? Em outras partes da matemática você tem questões não comutativas, né? E isso tem essa relação com a geometria não euclidiana de não comutação, e a euclidiana de comutação, né? A, aí ele fala sobre física terrestre, física cósmica, né? Aí eu não entendi por que dessa parte, né? Essa parte aqui é fácil de entender. De que a geometria euclidiana é mais comutativa, que é não euclidiana não comutativa. Agora, essa parte aqui eu não entendi tanto, mas ele vai falar que tem, de fato, nós vemos não comutatividade de uma forma natural, em áreas da física, como é, espaços de fase na mecânica quântica, modelos cosmológicos de tempo e espaço, tá? Seja em Minkowski Space ou anti-de Sitter Space também. Vou aqui anti-de Sitter. É uma forma de espaço-tempo também, que você representa com matrizes, tá? Minkowski Space também. Tem geometrias do ponto de vista discreto não abeliano. Grupos abelianos comutam, grupos não abelianos não comutam. Então, grupos não abelianos, eles são não comutativos. Então, a ordem das coisas
altera o resultado, né? No outro, a ordem das coisas, deixa eu explicar de uma forma mais simples, né? Em grupos abelianos, comutativos, meio que a ordem não altera o resultado. Então, A vezes B... Opa, vamos lá. A vezes B igual a B vezes A. No grupo não abeliano, você pode ter que é diferente, na verdade. Então, a ordem, ela importa. Aí você tem pontos de vista topológicos é, um torus, né, não abeliano, em que não é comutativo. Você tem álgebra, né, com espaços de Adélio que eu não conheço. Lattes eu conheço. Agora, álgebra modular eu não conheço, por exemplo. Tem muita coisa que ele fala nesse livro que eu não tenho ideia do que é, tá? Ele cita tanta coisa, eu tenho anotado algumas coisas que ele cita, é tanta coisa, cara, que é simplesmente impossível. É possível você estudar um por um, né? Mas é impossível saber tudo, né? Eu, pelo menos, né? Alguém deve saber tudo que ele cita. Ele deve saber, né? Enfim. E você tem o que é chamado de Unida-Lema. Eu já vou pôr o Unida-Lema, pra já finalizar isso. Tem a ver com a teoria das categorias, né? Que eu já vou falar também. Tem o Unida-Lema, ele vai dizer que é sobre a realidade matemática, né? E até o que é chamado de noções de Lautmann, né? Então, noções de Lautmann. Que aí vai pra uma parte mais filosófica, né? Lautmann não é o autor, tá? Ele falou sobre filosofia da matemática bastante. Então, vamos supor que você tem uma categoria na matemática C e você tem um objeto A, de forma discreta. E você tem uma homotopia de preservação de isomorfismo dos objetos, em que você tem uma relação de uma categoria que pode usar esse objeto A de diferentes formas. Então, eu já volto para isso. De forma visual, por exemplo, você tem um set, um conjunto, em que você tem, por exemplo, n de x enviando g numa transformação f, tal que eu tenha. Aqui são só os elementos, né? Uma função, uma transformação f g de c, em que o ponto é que eu tenho um objeto, no caso c, está sendo representado por uma função. É, nesse caso, dentro de um set, né? Então, a noção de forma prática, né, tem a definição, para cada categoria C, esse é esquisito, cada objeto A que está dentro dessa categoria aqui, que pode ser categoria de vetores, pode ser categoria sobre grupos abelianos, enfim. E um functor é uma ponte entre categorias. Então eu tenho um functor em que eu tenho uma categoria, finge que eu fiz igualzinho ali, né? Que eu fiz de uma forma meio esquisita, né? Vai ser tipo um C esquisito aqui. Pronto. Em que você tem um mapeamento de um functor para um set, ou seja, de uma categoria para um conjunto. Então aqui você tem uma categoria, vamos supor que seja de vetores. Então eu tenho objetos vetoriais. Eu quero fazer uma ponte, né? Uma transformação que preserva a informação nesse contexto. É isomórfica. É um morfismo isomórfico. Morfismo é sobre eu fazer transformações dentro de um objeto que permite certas equações acontecerem, né? Em que você, no fim, você tem uma relação de uma categoria e objetos dessa categoria para um set, um conjunto. Por exemplo, vamos supor que seja de vetores para campos, né? Campos vetoriais. Então tem uma categoria de campos, tem uma categoria de vetores. Não precisa ser para campos, poderia ser para grupos abelianos, por exemplo, comutativos. Pode ser também para grupos não abelianos, mas aí seria diferente a relação. Então você tem, se a teoria das categorias estiver correta, né? Você pode fazer relações de functors, né? De transformações que preservam morfismos e isomorfismos entre grupos.
Eu já vou explicar isso melhor. Então, o Yoneda Lema, ele fala sobre isso, né? Em que você tem uma bijeção entre um set de transformações naturais, homotópicas, né? De um functor, nesse caso H de A, para um set, para um, para F, né? E o set F de A. No caso, F e F de A que é associado ao set, né? De forma mais clara, para até copiar aqui o que está aqui, você tem uma transformação natural, homotópica, né? De um functor, de uma ponte entre categorias, entre vetores e grupos abelianos, por exemplo. Dado um functor, dado F, né? Dado um functor F, em que você tem uma relação de quase igualdade, né? De aproximação, não é algo perfeito, né? Um isomorfismo perfeito de F e de A. Então eu posso ter morfismos entre categorias dentro da teoria das categorias, né? Eu vi uma explicação que, tipo assim, você pega o objeto como uma palavra. Então vou pegar o objeto, por exemplo, C como uma palavra. E a transformação que contém C, nesse caso que deu no fim, é FG. Opa. E a transformação em si como um verbo, né? Não sei se é uma explicação boa. Não sei se o Quine concordaria com isso. Vou falar sobre Quine também. Não sei se hoje. Não sei exatamente se é bom falar sobre Quine agora, né? Poderia falar sobre o Quine. Mas eu acho que é melhor posteriormente. Mas o grande ponto é que você tem no chamado dilema de Yoneda, né? Essa relação de bijeção entre categorias, né? Se eu representar de forma mais visual, né? Então, eu acho que aqui já está representado de forma visual. Mas eu quero representar uma bijeção, né? Só pra ficar mais claro, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou até apagar aquela outra parte pra ficar mais claro. Então eu vou apagar aqui. Apagar essa parte aqui, né? Do Fibonacci. Essa aula aqui vai ter que ter duas partes, provavelmente. Porque eu nem comecei ainda, praticamente. Então, basicamente, tem uma bijeção. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem simples. Então, você tem N elementos aqui, né? Vamos supor que seja X. N elementos. Que mapeiam para Y elementos. E você tem uma relação objetiva, né? Entre, por exemplo, x1 e outro elemento aqui poderia ser xn, né? Qualquer tipo de. Vamos colocar aqui y, né? Vamos supor. É de 1 para 1, né, no caso. É até xn, né? Vamos supor que seja x4 aqui, né? Aqui dentro, tá? Só que eu tenho que pôr dentro pra ficar visualmente melhor, né? Vamos supor que seja x4, né? Com y4. Ou outra parte de y, né? Não precisa ser de 1 para 1 específica dessa forma. Mas é de 1 para 1. Diferente de uma injeção e surjecção, que é diferente, né? Pode ser. Dois elementos podem ir para, por exemplo, x1 e x11 podem ir para o mesmo elemento aqui, y. Enfim. No caso, tá falando que há uma relação de 1 para 1 em morfismos, isomorfismos, de uma categoria para outra categoria, dentro da teoria dos sets. Que eu vou entrar eventualmente, né? Esse é o ponto, né? O Yuri da Lema, ele é importante
como eu vi um artigo, só de título, tá? Fazendo pesquisa nesse tema, que é assim, o lema de Yoneda sem teoria das categorias, né? Então não necessariamente você precisa usar functors e é, essas pontes entre categorias na matemática para você dizer que o Yoneda lema é verdade, né? Mas é até importante do ponto de vista semiótico também para morfismos entre lógica, matemática, talvez, e se você considerar lógica, a lógica como categoria em si, né? E o morfismo nesse contexto, né? Não sei se é permissível. E é possível, talvez, alguém falar no contexto da chamada de Curry-Howard correspondence, né? Depois, do ponto de vista semiótico, da relação da linguagem verbal com a, com a lógica, né? Você fazer uma relação com a linguagem verbal e lógica. Alguns falam que não existe uma relação objetiva nesse sentido que a gente viu aqui, de linguagem verbal para lógica, né? Então, vou colocar aqui de linguagem verbal para lógica. Seria bom para praxeologia, né? Mas eu creio que existe sim um isomorfismo. Entre a lógica e a matemática fica na chamada de correspondência Curry-Howard. Então, Curry é matemática, né? Howard, correspondence. Estou escrevendo com o mouse ainda, hein? Entre a lógica e a matemática. Então, por exemplo, type theory e equações. Você pode, na linguagem de programação, representar qualquer tipo de equação. Então, uma máquina de Turing universal pode realizar qualquer equação que seja válida, né? E lógica. E numa linguagem de programação baseada numa teoria de tipos específicas, que gera Python, C++, Julia, qualquer tipo de linguagem que você pensar, tu pode realizar qualquer equação. É a parte prática sobre Curry-Howard corresponde, né? Você tem um isomorfismo que permite você gerar, no geral, gerar qualquer equação usando é, lógica que no fim vai gerar type theory, que no fim vai gerar linguagem de programação. Embora algumas linguagens de programação são melhores para fazer certas áreas da matemática. Então a Julia, por exemplo, é melhor para matemática que Python. E assim vai. Agora, não só do ponto de vista de memória, mas até do ponto de vista de tipos, do ponto de vista linguístico, para você gerar a computação, né? Então, obviamente, o isomorfismo não é perfeito, né? Então você tem o isomorfismo melhor de diferentes áreas aí da teoria dos tipos, da teoria da matemática em si, né? Não que eu tô dizendo que a linguagem de programação pode representar todas as equações de forma perfeita, né? Em questões de é, equações diferenciais de certo grau, né? Mas no fim você consegue, né? Tem linguagem de programações que você vai conseguir fazer equações até parciais, né? Derivadas parciais, etc., com uma certa acuracidade, né? Outras não, nem tanto. Então, tem essa questão em relação ao que chamar de correspondência Curry-Howard, né? É, esse é o ponto, né? Você tem na matemática várias questões que são não similaridades, mas pontes entre elas, né? É, isso é muito importante, né? Você entender que a matemática ela é aplicada para várias áreas da ciência e que você tem uma relação é, de unificação através da teoria das categorias, se você acredita nela ou não, né? Que representam o que é chamado pelo autor, né? Noções de Lauchmann, né? Associadas a conceitos matemáticos, que eventualmente têm aplicações na biologia, na física, na matemática aplicada para computação associada ao seu celular, a jogos, como por exemplo, tem o que é chamado de pathing algorithms, como por exemplo o AlphaStar. É um algoritmo de pathing, né? De achar o menor caminho entre dois pontos, que é muito aplicado para jogos, ou o algoritmo de Dijkstra, também com o mesmo fim. Então você tem diversos tipos, no caso de é, algoritmos e é, temas associados nesse contexto, que têm aplicações diferentes e que derivam de
relações da matemática pura inicialmente, né? Então aqui sobre o algoritmo de Dijkstra, né? Eu dei uma pausa aqui e a gente vai agora anotar um pouco mais de coisa. Ele é dado pela... Isso aqui é a forma mais simples, tá? De representar. Normalmente ele é dado pela distância new, em que você vai usar duas coisas, né? Duas variáveis, que são as arestas vizinhas e os nodes em si desse sistema, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma rua, na verdade, né? Opa. Porque eu tenho um caminho aqui, uma rua. E vamos supor que eu posso chamar nodes aqui, né? Então aqui é o primeiro node, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Eu tenho opções de vir pra cá também, né? Posso vir pra cá, pra cá. Isso aqui é muito comum em jogos, né? Isso aqui poderia ser mais complexo que isso, mas qual é o caminho mais eficiente, né? Então, de uma forma simples, com certeza, nesse caso que é mais fácil de entender, o caminho mais eficiente é esse, né? Até o ponto A até B. Então tu quer fazer o quê? Tu quer minimizar entre os nodes, é claro que esse problema aqui é muito mais simples. Qual é a menor distância entre A e B? Quanto mais nodes, quanto mais informação nesse sistema, pior, né? Mais difícil. Então você vai ter que minimizar a distância, né? Tem várias formas de distância do ponto de vista algorítmico que você pode usar. Entre V, que são os vizinhos de cada node. Então, por exemplo, eu não posso ir desse node 1 aqui, por cada um, 2, 3. Eu não posso ir até o node 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o node 10, por exemplo, direto. Não posso ir do 1 até o 10. Eu tenho que primeiro passar pelo 2, pelo 3. Do ponto de vista de localidade, né? Eu não posso me teletransportar, né? Então, não é permitido isso. Nesse contexto, então, a distância entre cada vizinho de cada node, em que eu tenho N nodes, né? E aí você tem a distância entre nodes, que é dada por esse Y, mais o que é chamado de custo, né? Vou chamar CW, o custo de conectar entre nodes, né? De você ir até de um node, de um até 2 até 3 etc. Por exemplo, o custo de você, vamos supor que eu tenho node aqui 4 5. O custo de eu ir do node 1 2 3, vou colocar aqui 6 7 8. Esse daqui é o node 9. Esse daqui, né? O custo de eu ir do 1, 2, 3, 4, 9 até o 10 é menor. Então, o custo de eu ir do 1, 2, 3, aí até o 9, né? Não passar pelos outros aqui. 9, 10. A gente pode chamar de custo C1. É menor do que eu ir passar pelos outros, né? Vamos chamar de C2. Opa, menor. Esse é o custo que a gente quer dizer. Custo temporal e também a gente pode assinar um valor numérico para cada node, né? Vamos supor que seja mais um para cada node. Então, se eu percorrer mais nodes aqui, se eu, em vez de ir no caminho direto reto depois para a esquerda, se eu explorar mais aqui, o- e de um para cada node é mais um, você vai ter um custo maior, né? Então, no fim, tem o custo de ir entre nodes vizinhos entre si. E é isso, na verdade. Então, você tem a minimização de distância entre nodes e seus vizinhos, mais o custo de você percorrer esse caminho. Essa é uma versão do algoritmo de Dijkstra, né? Que é muito usado em games, por exemplo. Muito usado. Outro é o AlphaStar, e tem outros também que eu já falei até no vídeo sobre Tibia, né? Você tem também o que é chamado de distância euclidiana, que você pode usar para como forma de distância aqui. Você tem a distância de Eisenstein, né? Que também você pode usar. A distância de Eisenstein, ela é dada por todos os planos de transporte usados entre P e Q, que é a relação de distância que você vai fazer entre A e B, por exemplo.
Aí você vai ter o ínfimo de gama dentro de um valor chamado gama, é maior, né? É uma noção de distância. Então, por exemplo, eu quero saber a distância entre A e B. Porque aqui é B. Então, cada ponto aqui a gente tem um node, né? Então, o número de nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. N é igual a 6. Só que eu tenho várias opções. Por exemplo, entre o node A e, por exemplo, se eu colocar aqui node C, por exemplo. Aqui poderia ser D, etc. Qual que é o custo de ir de A até C, né? Pode ser menor do que D. No caso, a questão é qual é o custo de A até B? Todos os caminhos levam a Roma ou não, né? No fim é o mesmo custo? Depende do sistema que você está falando. E aí, no caso, você vai ter uma integral de m por m. Nesse caso, de forma bidimensional, né? Poderia ser, por exemplo, essa distância num jogo 2D, por exemplo. Num Super Mario Bros. Ou num jogo de cobrinha. Seria até mais fácil você entender. A distância entre nodes pode ser representada no jogo da cobrinha, por exemplo. Mas enfim. Que eu creio que todo mundo já jogou, né? Aí você tem a distância entre pontos x e y elevado a p, que é a variável que a gente tem aqui, que no fim é associada a essa distância, e a massa movida, que é d de gama de x e y elevado a 1 dividido por p. Então, essa é a noção aqui. É uma forma de distância. Tem a distância euclidiana também. Ela é mais fácil de entender, mas é a mesma coisa. Então, no caso, eu vou anotar aqui rapidamente. Com imagens é melhor de entender a euclidiana, mas eu vou colocar sem imagens. Então, a distância vai ser a raiz. Mesma coisa, você tem x e y no fim. Tem dois pontos que você quer fazer a distância. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1. Que trigonometricamente é a relação de distância entre dois pontos. No fim, você quer representar isso aqui, por exemplo. Vamos supor que D1 fosse isso daqui. Então, essa equação aqui. E aqui fosse D2. Então, a distância entre A e D e A e C. Então, entre AD. Vamos supor que AD seja maior que AC, por exemplo. Então, a distância euclidiana quer calcular isso daí. Em relação a esses nodes. É uma relação trigonométrica, no fim. De distância. Que é dada por essa fórmula, né? Não é tão complexo. Ok. Tem mais coisa aqui. Bem mais. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Aqui agora eu vou um pouco para a teoria da informação, que tem a ver com isso daqui que está falando também. Que no fim, relações de distância também pode representar informação entre palavras, né? Então você tem aqui, por exemplo, a entropia de Shannon. Vai ser dada por menos. Até no curso de economia eu citei esse daqui. PI, em que vai de 0 até N. E o logaritmo de PI. Isso aqui é a versão final da entropia de Shannon. Entropia é uma forma de noção de, não divergência, mas de incerteza sobre o sistema. Quanto mais informação você tem no sistema, no caso P, que a gente poderia pôr, por exemplo, para ficar mais simples, em relação ao input, né? A gente pode pôr P de X, e aí põe o índice aqui, né? No caso, a gente quer, quanto mais informação no sistema, isso daqui está dizendo, mais incerteza você tem. Mas esse sistema pode, teoricamente, ficar complexo, né? Você pode representar isso com temperatura, com
polígonos numa tela. Então, obviamente, a entropia de Shannon, no ponto de vista da entropia de Shannon, o GTA 6 tem mais informação entrópica do que o GTA 1, por exemplo. Que eu queria do Play 1, né? Se não me engano. Por quê? Porque os polígonos na tela, a quantidade de informação na tela para ser computada é maior, até do ponto de vista em joules por segundo necessários, né? Aí a gente vai para o princípio de Landauer que eu vou citar posteriormente. Então, vamos trocar de cor. Além da entropia de Shannon, a gente tem a complexidade de Kolmogorov. A complexidade de Kolmogorov é dada por... Tudo tem a ver, tá? E eu tô tentando generalizar o assunto do livro, né? Que é em questão. Então vou falar sobre vários teoremas aqui na próxima aula também. Que vai ser dividido em duas, provavelmente. Então a complexidade de Kolmogorov é basicamente o menor programa possível, GF de x, que resolve um problema f de x. Então, você tem o menor algoritmo possível, que é incalculável no caso para n problemas, para resolver um problema algorítmico, né? Então é isso que a complexidade Kolmogorov quer resolver. Na parte de biologia, por exemplo, qual é o menor algoritmo possível para calcular a sequência de DNA de uma Escherichia coli, por exemplo, ou de um ser humano? Enfim, depende, você tem que achar qual algoritmo. Você pode criar uma IA para criar, às vezes não, às vezes você não consegue achar. Você não consegue resolver todos os problemas apenas com inteligência artificial, né? Até tem uma relação do Scott Harrison sobre esse tema, né? Então, a complexidade de Kolmogorov. Qual é a minimização de um algoritmo que minimiza a, algum algoritmo para resolver um problema. Quanto mais esse problema fica mais complexo, mais difícil é você achar esse algoritmo, né? Porque a relação entrópica dele é maior. Então, quanto mais informação você tem, dependendo do problema computacional que você quer resolver, por exemplo, o problema sobre Trail Salesman, o problema do caixeiro viajante. O que ele diz? Dado um budget B, orçamento B, você quer percorrer N cidades num tempo T. E com o menor caminho possível, né? Então você quer minimizar o menor caminho possível entre essas N cidades. Não é um problema que tem solução no momento. Não existe nenhum algoritmo que resolve isso quando você vai para um número exponencial de cidades, né? Então, eu vi um artigo sobre isso um tempo atrás, eu não vou conseguir achar, eu acho, mas que ele calculou, por exemplo, para 1.000 cidades, 5.000 cidades, ainda ia, 10.000. Quando você vai aumentando isso, esse algoritmo fica intratável, né? Você vai demorar muito tempo para resolver. Então, você não tem como minimizar esse algoritmo, né? Você não tem como otimizar esse algoritmo. Uma forma de falar sobre otimização é tipo um jogo, né? Então, o jogo tá rodando muito mal, por exemplo, num PC que deveria rodar bem. Pode ser um jogo mal otimizado, né? Então, a programação do jogo, ela tá muito pesada, do ponto de vista computacional. Então, você pode melhorar um algoritmo sempre. Ou seja, tu sempre pode minimizar a complexidade desse algoritmo computacional, né? Que é a complexidade de Kolmogorov. É claro que a de Kolmogorov a otimização mais forte possível, né? Então, se P for igual a NP, talvez, e desconsiderando o limite de Landauer, você poderia talvez rodar um GTA 6 no PC da Xuxa, né? Não sei. Muitos dizem, por exemplo, que o Doom ele roda em qualquer coisa, né? Então é uma questão de eficiência algorítmica, né? E não dos pixels na imagem, etc, né? É uma questão de algoritmo usado no Doom. Então agora eu vou tirar um pouco daqui. E aí a gente vai passar para de novo de Shannon, né? Sobre a capacidade de um canal, né? Eu tô tacando várias equações aqui que tem tudo a ver no fim. Vai tudo fazer sentido. Em que você tem a capacidade de canal B log 2 1 mais S sobre N. Em que esse S é a força do sinal. E esse N é o barulho, entre aspas, noise do sistema, né? Perturbações do sistema. Então, essa capacidade de um canal de informação, né? Que é uma equação associada ao livro The Mathematical Theory of Communication do Claude Shannon, né?
E aí, já para isso, a gente vai um pouco para termodinâmica, né? Então, essa aqui é a capacidade de formação de um canal. É, por exemplo, em joules, a célula de Joule ela é dada por a energia dissipada, que vai ser a corrente em amperes ao quadrado, vezes a resistência, vezes o tempo que isso daqui está rodando. Então, isso aqui amperes, resistência e tempo que isso daqui vai rodando. Isso aqui é energia dissipada. Então, aqui é energia dissipada. O que é energia dissipada? Por exemplo, você está rodando seu PlayStation 4. Ele está quente, tá saindo ar atrás dele. Isso é energia sendo dissipada do seu console que não está sendo usada, né? Por isso dissipada, né? Então, é um exemplo meio esdrúxulo, né? Meio feio, mas é isso. E aí você tem o que é chamado de princípio de Landauer, né? Tem a ver com isso daqui. O princípio de Landauer ele diz que a capacidade mínima de dissipação de energia, perdão, o mínimo de energia dissipada para fazer uma operação lógica em joules é de a constante de Boltzmann, que é dada por essa daqui, pela temperatura log 2 bits de informação, né? Bits. Então, para você operar qualquer tipo de operação no seu computador, por exemplo, no seu videogame, na sua café com Linux ali para acessar a internet, você precisa de ao menos, no mínimo, a constante de Boltzmann, que é uma constante de gases, temperatura vezes o logaritmo de 2. Obviamente, se aumentar a temperatura, por exemplo, quando você joga um jogo mais pesado usando sua placa de vídeo, etc., a temperatura do seu console aumenta em relação à constante de Gibbs, que no geral é a mesma. Então a quantidade de bits de informação que você está processando é maior. Obviamente, quanto mais você processa informação, mais dissipação você tem, obviamente. Então, se T aumenta, isso infere que também no geral, a sua entropia aumenta também. Não que a causa é a temperatura, pelo contrário, é a necessidade informacional de você computar GTA 6 versus GTA 1, que é o que gera maior temperatura. Na verdade é o contrário, né? É a entropia de Shannon maior que vai gerar uma temperatura maior, no caso, no computador. Isso é óbvio, né? Então é óbvio que você pode até usar aqueles programas que vê a temperatura do computador, que vai mostrar isso daí, no caso, né? Na prática. Então, essa é a lógica, né? Então, isso aqui é o princípio de Landauer. Tem uma versão que é do Charles Bennett, com dois N's, acho que é dois T's também. Que ele escreveu, talvez, um dos primeiros artigos sobre computação reversível, né? Que normalmente na máquina de Turing você pode só ir para a esquerda e para a direita. Na computação reversível, tu pode fazer outras operações também. Então, isso é bem interessante. Eu vou apagar isso aqui e aí eu vou fazer novamente. Então, eu apaguei aqui. Então, eu vou pôr de novo o limite de Landauer. Dissipação mínima. Log 2. Perdão. Logaritmo natural. Limite de Landauer, né? Deixa eu fazer de novo esse N. E aí, obviamente, isso coloca um limite do ponto de vista computacional, né? Na computação clássica. Na computação reversível, vou colocar aqui reversível. Vamos supor que o limite de Landauer ele vai até aqui, né? No caso, a reversível, ela consegue ir abaixo desse limite, né? Do ponto de vista computacional, ou seja, ela é mais eficiente do ponto de vista energético. Então ela usa menos joules por segundo para fazer as mesmas coisas. Qual que é a computação que é reversível? O Charles Bennett provou que no DNA, somente na síntese de RNA, por exemplo, na síntese de RNA você tem computação reversível. Então, biologicamente, tu tem um sistema computacional, porque vou até colocar um artigo associado a isso sobre
biologia computacional, é, associado a isso, né? Então, peraí. Então, não só isso, mas também a computação quântica, né? Computação quântica também. Ela é reversível, por várias razões. E isso permite uma eficiência energética maior. Mesmo computadores atualmente já têm uma eficiência energética maior em operações algorítmicas do que a computação clássica. Não em todos os algoritmos, talvez, mas no geral tem uma computação melhor. A computação neuromórfica também é mais eficiente que a clássica, mas ela não é reversível. A computação neuromórfica usa uma coisa chamada main register e uma arquitetura de hardware mais associada a uma inspiração, né, em redes neurais, né, como por exemplo o IBM TrueNorth, que é uma placa de computação neuromórfica, né, que eu já mostrei no canal algumas vezes, mas ainda assim não é reversível. A computação reversível é mais eficiente do ponto de vista energético, né? Então, pode fazer mais operações de horas por segundo com menos é, uso de energia, né? E eu creio que quando esse negócio vai tryhard, né, quando a gente vai para coisas tipo computador, o negócio fica maior, né? Então, basicamente essa é a lógica, né? Então, vamos disso para outra questão, né? Por que eu falei sobre tudo isso, né? Sobre dissipação de energia em joules, em célula de Joule, sobre princípio de Landauer. Você tem um artigo que eu vou deixar na descrição, associado da Nature, né? Associado à capacidade, não capacidade, mas a dissipação mínima de energia necessária para algumas coisas em células. Os exemplos que eu vou mostrar são, vou apagar aqui, deixar só o limite de Landauer ali. Os exemplos são com a Escherichia coli, que é um organismo específico, uma cobrinha na vida. A Saccharomyces cerevisiae e a células de mamíferos média. Eu ia falar mamárias, não tem nada a ver. Então, na E. coli ou Escherichia coli, a dispersação de energia para você construir uma célula, você fazer o que é chamado de assembly de biomoléculas, né? Que esse artigo diz, eles calcularam como 9,50. Tô com dificuldade de entender minha letra agora. 9,59 vezes 10 elevado a 11. A menos 11. Então, em joules por célula. Então, para fazer uma célula, você tem 9,59 elevado a 10 elevado a 11, perdão, vezes 10 elevado a 11 de joules por célula. Agora, na Saccharomyces cerevisiae, que eu vou colocar só SC, deixa eu fazer esse S mais bonitinho, né? Que eu vou chamar de SC, que é o nome latim do organismo, né? Você tem 4,99 vezes 10 elevado a menos 9 de joules, a soma de todos os processos, tá? Por célula, porque depois eles vão por partes. Como, por exemplo, no proteoma e etc. Na camada de lipídios, né, por exemplo. E você tem colocar aqui como células de mamíferos, né? Médios. Então, mamíferos médios. Você tem 3,71 vezes 10 elevado a menos 7 de joules por célula. Então, eu estava falando sobre limite de Landauer. Pelo que parece, limite de Landauer também se aplica a células, porque do ponto de vista, mesmo biológico, ou até do ponto de vista de hardware, é a mesma coisa, né? Você tem um limite de dissipação, o mínimo de dissipação de energia em qualquer sistema. É obviamente uma aproximação. Então, aqui o que eu quero dizer com isso, né? Citando no artigo que tá na descrição, não é que é, o limite de Landauer é isso aqui, tá? Mas estou falando que existe um nível, uma média de dissipação de energia. Obviamente a gente está falando sobre relações metabólicas, né, que podem variar essa taxa de energia de organismo para energia, de organismo para organismo, né? Então eles calcularam isso na Escherichia coli, mas numa população de várias Escherichia coli, essa dissipação é a mesma? Depende. Depende de várias questões.
Então, o grande ponto é que você tem um cálculo do quanto de energia em joules é necessária para uma célula. Isso é extremamente importante do ponto de vista informacional, né? Porque você tem agora uma relação de entropia e de cálculo de entropia associado a uma célula com base nisso. Por exemplo, na Escherichia coli, o proteoma delas, para gerar, é 5,86, só o proteoma, né? Vezes 10 elevado a 11 joules por célula em 298 Kelvin. O RNA, perdão, vamos primeiro para o DNA. Para síntese, isso aqui na E. coli, tá? Para síntese do DNA na E. coli, então depende do organismo, tá? Na E. coli, para síntese do DNA, é, é em 298 Kelvin também, é 0,12 kcal. Opa, não, perdão, kilojoules, kilokelvin tem nada a ver, kilojoules por grama de DNA, então 0,12 kilojoules, numa Escherichia coli, tá? Numa bactéria específica. No RNA, vai ser, vou colocar em amarelo, um pouquinho menos, né? Vai ser 0,10, porque o RNA vai ter toda uma questão de translação também, para função, para síntese de proteínas. 0,10 kilojoules de gramas por célula. Outra questão é que, como eu falei anteriormente, é, não células, no caso toda a biologia molecular, então biologia molecular, ela é uma máquina de Turing. É um sistema computacional com algoritmos, do ponto de vista biológico, né? Isso é um fato. Isso aqui é um fato. Foi o Edelman, né, que mostrou isso com química. Acho que é química não, é biologia computacional. Não, não é biologia computacional, é DNA computing, né? Computação com DNA, com os nucleotídeos, né? Que você representa, por exemplo, adenina, timina e citosina com zeros e uns, né? Então, vamos supor que o primeiro é 00, o segundo é 01, 10, 11. Você pode representar informação com essa base de nucleotídeos. Também você pode também fazer com o RNA, no caso da uracila, né? Que trocar um deles por uracila. Na verdade, é guanina, tá? Coloquei C, adenina, citosina, timina e guanina. E aí, no caso do RNA, você troca um deles por uracila. Você pode representar zeros e uns e fazer computações através disso. Cálculos matemáticos. É um fato, dos anos 90 já provado, que o DNA é uma máquina de Turing. Isso é um fato consumado, né? Que Edelman demonstrou, né? Então você tem sim, do ponto de vista biológico, uma teoria da informação possível associada a princípio de Landauer, a complexidade Kolmogorov. Então, qual que a complexidade de Kolmogorov é associada à computação de síntese de certas proteínas num sistema biológico, né? Da forma que Deus criou. Então, tudo isso é muito interessante, né? Do ponto de vista da física, da química, e também da teoria da informação, da ciência da computação, etc. Então, ok. Agora, eu vou passar um pouco para entropia e para um pouco de teoria da informação quântica, né? Assim, um pouco de entropia também, de informação quântica, etc. Essa aula vai ter, esse episódio vai ter mais de uma parte. Então, eu creio que 2 ou 3 partes já resolvo. Já tá ficando grande, né, essa aula, mas vai ter umas 2 partes, se Deus quiser. Então agora eu vou pôr um pouco de entropia, para entropia do Clausius, né, inicialmente. Eu li o livro dele, fiz uma resenha no Instagram uns anos atrás. Então, a entropia de Clausius na versão. Não é a versão original, né? Essa equação aqui não é igualzinha que tá no livro do Clausius, né? Mas vai ser a mudança de entropia. Vai ser uma soma, que é integral, da relação entre a quantidade de calor produzida, de energia produzida, né? Que eu vou chamar de calor reversível aqui, né? Na equação que eu peguei padrão, né, na internet. E da temperatura.
a temperatura absoluta em Kelvin. Em Kelvin. Opa. Os caras só usam Kelvin e não usam Celsius, né? Então isso daqui é uma diferenciação, então uma soma, né? Associada à diferença de calor em si pela temperatura absoluta de um, de um corpo, termodinamicamente. Isso é entropia, na prática. Obviamente depois você vai para a parte não só termodinâmica, mas também informacional. Mas no fim, a parte termodinâmica tem a ver com a parte computacional também, porque no fim, se você quer computar alguma coisa, tu vai ter que ter dissipação de energia. Tu vai ter que ter produção de energia. Isso é um fato. Isso é um fato. E até do ponto de vista energético, uma sociedade capitalista mais desenvolvida, ela produz mais energia também. Isso é um fato também. Só que não é o caso aqui. Falar sobre isso. A entropia de Gibbs, né? Eu não lembro se eu li o livro de Gibbs inteiro. Pela metade. Tem que ler inteiro. Tem o livro original dele, isso aqui, né? Embora a equação aqui é mais moderna. Então você vai ter a entropia como menos a constante de Boltzmann. Essa aqui é a entropia de Shannon com a de Gibbs, né? Pela soma de PI log PI. Que é a quantidade de informação em si. Você poderia pôr X também. Então eu poderia, para ficar mais fácil de entender. X aqui. Então a gente tem mionésimos parâmetros sendo calculados aqui. Pode ser, por exemplo, a entropia de uma panela de pressão, a entropia do universo. No fim, é isso que você quer representar. Opa, que merda eu fiz aqui. Pronto. Então, qual a diferença da entropia de Shannon padrão? É que você tem aqui a constante de Boltzmann para gases. É isso. E agora você está falando de uma coisa entrópica, né? Um sistema termodinâmico. E aí você tem um cálculo aqui de entropia de Gibbs livre, né? Que até no artigo anterior eles usam também no artigo, né? No artigo que eu citei dessas bactérias aí em relação à dissipação de energia delas, né? Então você vai ter G, que é a energia livre de Gibbs, que vai ser igual a entalpia, que é a, é o total de temperatura absoluta pelo calor do sistema, dividido, né? Na verdade, menos. Não, total de temperatura absoluta menos o calor do sistema, menos. Perdão. Não, é isso mesmo. A temperatura total menos o calor do sistema, menos a temperatura total absoluta e entropia. Então aqui é a energia de Gibbs livre, né? Então aqui é a entalpia. Aqui é a temperatura absoluta. E aqui é a entropia. Energia de Gibbs livre. Ok. Então a gente já tem uma, duas, três formas de entropia. Agora a gente vai para a forma de entropia de von Neumann. Muito legal de entender isso aqui, tá? Até para quem gosta de computação quântica, né? Isso aqui é importante. A entropia de von Neumann, ela é dada pelo trace, que eu já vou explicar, que é a soma dos eigenvalues de uma matriz, por ρ, que não é P, é ρ, que é a matriz de densidade do sistema. Porque na computação quântica você usa matriz de densidade, né, para você calcular coisa. E o logaritmo de ρ. Então qual que é a diferença? Que antes eu tinha PI log PI, agora a gente tem ρ log ρ, em que é a matriz de densidade. Desse sistema, né? A gente quer saber a posição e momento das partículas ao longo do tempo. Ok, esse é a entropia de von Neumann, né? Então a gente já tem quatro formas de entropia. Agora eu vou apagar as de cima. Quem quiser tirar um print, depois eu vou. Eu não vou pôr de novo, né? Mas enfim. Aí você tem no caso do próprio row, você vai ter que ele vai ser, na prática, né? A soma, que a gente vai para notação de Dirac, que eu não vou explicar agora, né? Para função de probabilidade do sistema, função de onda,
pelo complexo conjugado da mesma. É a relação de função de onda. Porque a gente está falando da matriz de densidade de uma função de onda. Poderia ser com fótons, por exemplo, elétrons, no caso, vamos supor que seja fótons. Então, tu está representando fótons, a função de onda deles do ponto de vista com a notação de Dirac, e a matriz de densidade dos mesmos. Né? Então, essa é a entropia do sistema, em que esse TR é basicamente a. Vamos supor que eu tenho na diagonal aqui de uma matriz. Tem aqui 0, 0, 1, 5, 3, 0, 0. O trace vai ser a soma da diagonal, ou seja, eu vou cortar esse daqui na diagonal. Então vai ser 1 mais 5, que dá 6, mais 3, que dá 9. Tem um vídeo do canal antigo, tá? No curso de programação, que eu mostrei usando o Qiskit, que é uma linguagem de programação computação quântica da IBM. Então, da IBM. Para fazer o trace da entropia de Von Neumann. Não é difícil. Então, tu cria lá o objeto lá na, no próprio sistema, que é uma coisa simples, e depois você pega o trace disso. Não é complexo. O trace com NumPy, né? O trace que eu usei foi no próprio NumPy, que é uma library comum de matemática de Python, para fazer esse trace, né? E deu certo, né, no caso. Então é bem interessante. Então, ok, agora a gente tem entropia de Von Neumann, entropia de um sistema quântico, né, de um Hamiltoniano. Agora, pra gente ir depois pra um pouco mais de computação quântica, é bom a gente ir pra... Eu vou apagar aqui. Então aqui a gente já viu essas coisas. Dá até dó de apagar, mas eu vou apagar. No fim, eu vou ter que apagar do mesmo jeito. Então agora... Eu vou para as 3 leis da entropia. Então a primeira lei diz que informação não pode ser destruída ou criada. Então, informação não pode ser destruída ou criada. Obviamente, teologicamente, Deus viola essa lei, né? Ele pode criar que nem coisas, né? A segunda lei da termodinâmica diz que entropia tende a ser positiva no sistema, como por exemplo o próprio universo. Então, entropia positiva de um sistema, ela tende a crescer a entropia de sistema aberto. Exemplo, o próprio universo, dizem até o momento, que a entropia do universo tende a crescer, né? Até do ponto de vista energético, em relação à dinâmica de informação de galáxias, etc. Mesmo com, por exemplo, quando uma estrela explode, ela não se desfaz, a energia ela, se- ela se transforma, mas se mantém. Tem o paradoxo da informação do buraco negro, né? Em que você tem a questão, por exemplo, no buraco negro. O que é chamado de Hawking Radiation, né? Que eu vou pôr HE, né? Então tem lá o buraco negrozinho. Tá saindo lá uma radiação de Hawking, né? Então, ó, aqui, por exemplo, é a informação que entra no buraco negro. E aqui é a informação que sai, out. A que entra, ela é transformada e parte é propagada para fora. Isso que é chamado de radiação de Hawking. Essa radiação, ela transforma o input, ela, ela transforma, ela destrói o input, ou seja, a informação seria destruída. Ou outra coisa, né? Então, ou nada, né? Esse é o paradoxo da informação, né? Será que o buraco negro viola a radiação de Hawking, as leis da termodinâmica, né? É o paradoxo da informação do buraco negro. Embora eu esteja de uma forma muito simples, tá? E a terceira diz, por exemplo, que um Bose-Einstein condensate, um sistema de zero absoluto, né? Que o Ruega usa lá no Cavaleiro do Zodíaco. Condensate. O Ruega criou zero absoluto, hein? É bom citar o Ruega, por exemplo. Se o golpe lá do Ruega, lá no Cavaleiro do Zodíaco da 12 Casas, né? Que eu via quando era criança, por exemplo. Cartoon Network.
Quando isso atinge o organismo biológico, o que acontece? Ele morre, o organismo. Teoricamente, porque é, o, o organismo, para ele funcionar normalmente, ele precisa de uma temperatura que não seja abaixo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo maior, né? De 30 graus, por exemplo. Então, se a temperatura média do ser humano é de 36 a 37 graus. Se abaixar de 20, por exemplo, tu vai morrer, cara. Porque seu corpo precisa de uma taxa de temperatura necessária para ele fazer suas reações metabólicas, químicas, para ele viver. Tem até eu acho que é a amígdala que controla a nossa temperatura no cérebro. Eu sei que tem uma parte no cérebro que controla a nossa temperatura. Quando dá merda dela, você se ferra. Então, mas ela não vai conseguir controlar se a temperatura exterior agindo no nosso corpo, que o nosso corpo enfim, é uma relação metabólica termodinâmica, ele vai morrer, né? Então, o zero absoluto do Ruega pode matar alguém, né? Então, a terceira lei diz que um sistema que chega a entropia zero, ou perto de zero, ele tende a ter uma entropia igual a zero. Então, se pegar a entropia de Clausius, da derivada do calor em si do sistema pela temperatura absoluta, vai ser igual a zero. Ou perto de zero, tá? Poderia ser um limite dessa relação em que isso tende a zero, no caso. Então, tende a zero. Não tô dizendo que vai ser zero. Uma hora vai ser zero e aí nada vai funcionar, né? Por conta disso. No computador quântico, na verdade, você tem que usar, né, por exemplo, de supercondução, tu tem que usar uma temperatura muito baixa, que é próximo disso. Próximo de um Bose-Einstein condensate. Então é bem interessante. Eu lembro de uma palestra, isso daqui é uma palestra de um instituto importante, tá? Eu acho que o nome do instituto é literalmente bem mágico, né? Tipo, Instituto de Computação Quântica, alguma coisa assim. Quantum Information Institute, alguma coisa assim. Tem no YouTube. E uma das palestras, né, tinha um cara, um físico que estava falando que dentro de um computador quântico de supercondução é mais frio do que qualquer lugar do universo, porque é menos 273 graus Celsius, né? É basicamente um Bose-Einstein condensate. Então, isso é para controlar os qubits melhor, né? Mas enfim, é basicamente é isso. Agora, eu vou então fazer as três leis da termodinâmica. Tem também a chamada lei zero da termodinâmica, que vamos supor que eu tenha, vou apagar aqui. Vamos supor que eu tenha três sistemas. Eu vou usar um exemplo muito simples, tá? Deus me guie no exemplo, né? Tem o sistema A e B. Ambos são sistemas termodinâmicos. Por exemplo, eu estou com um copo na minha mão. Meu copo está gelado, certo? Eu tirei ele da geladeira. Eu vou pôr o dedo dentro da água do meu copo. Eu não estou pondo literalmente, porque eu vou molhar minha mão. Vamos supor que eu estou pondo. Você tem o calor, de certa forma, da temperatura do copo. Tem a temperatura do meu corpo e tem a temperatura ambiente. Vamos supor que... é, vamos supor que eu fechasse o copo de forma a vácuo, né? Era um sistema isolado. Então, antes do copo, o sistema C era isolado dos dois. Vamos supor que agora eu quero tirar ele do vácuo, né? Poderia pôr gases dentro desse. Vamos supor que fosse gases, né? Gases dentro de um frasco isolado a vácuo. Então vamos. Acho que a vácuo nem faz sentido essa explicação, mas. Vamos supor que agora eu libere esse sistema C termodinâmico com A e B. Se A e B estão em equilíbrio, pelas outras leis da termodinâmica, C vai entrar em equilíbrio também, com A e B, termodinamicamente. Então, equilíbrio termodinâmico entre os três. Tendo A e B em equilíbrio, vai ser gerado equilíbrio entre os três. Obviamente, quando estava isolado, não ia, porque você não tem como transportar, do ponto de vista termodinâmico, informação em calor e temperatura num sistema isolado. Mas no momento que ele está aberto junto com A e B, então eu vou colocar assim de forma mais clara, né? A temperatura da nossa casa, por exemplo. Então você tem A, B e C em equilíbrio, eventualmente, né? Tem um tempo aí para esse equilíbrio ocorrer. Então, agora eu vou apagar tudo que eu fiz aqui para falar sobre algumas coisas, né? Então, aqui as três leis da termodinâmica,
3 leis da termodinâmica. Agora eu acho que eu vou apagar aqui, vai. Tirar print. Você pode voltar o vídeo e tirar print, não tem nem problema. Agora, pra terminar já a aula, vou falar de algumas coisas de computação quântica, física quântica no geral. Então, primeiro eu vou falar do princípio da certeza de Heisenberg, que é a... Você não consegue saber a posição e momentum, que é massa vezes velocidade. Então aqui é massa, velocidade. Você não consegue saber ambos ao mesmo tempo. Então isso vai ser maior ou igual que a constante de Planck dividido por 2. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Incerteza, ou Uncharlicht em alemão, né? Incerteza de Heisenberg. Eu já mostrei o paper dele original no tema. Ele descobriu isso daqui experimentalmente, tá? Não foi a priori. Foi por experimentos. Heisenberg era muito experimento, né? Haja que eu... Muito experimento. Então, experimentos que não deveria ter feito, né? Um certo país na Segunda Guerra. Mas... É, agora, eu vou falar um pouco sobre algumas questões associadas a isso, né? Então, agora eu vou citar a regra de Born, associada ao colapso de uma função de ondas. Então, tem a probabilidade de colapso da função de onda, que vai ser a função de onda psi de x com um double norm ao redor, né? Essas barras ao redor chama norm, né? Na matemática. Elevado a 2, que vai ser igual a o complexo conjugado da função de onda de x, a amplitude de probabilidade de função de onda de x, pela função de onda x. Esse complexo conjugado, ele é tanto derivado dessa forma. Opa, no curso que eu fiz de computação quântica na primeira vez, era assim. Opa, é. Então, tanto esse asterístico, né, quanto essa cruz é complexo conjugado, que é uma relação de contrários, né? Vamos supor que aqui é 0 e 1. É isso. É uma ortogonalidade entre estados, né? Que você tem um sistema ortogonal em lattice aqui, né? Então, isso aqui é a regra de Born, né? Então, eu vou colocar aqui em amarelo mesmo, associado ao colapso da função de onda. Então, primeiro, princípio da esteja de Heisenberg, regra de Born, a entropia de von Neumann, que a gente viu anteriormente. Eu vou colocar aqui também só pra ficar aqui do ladinho. Que é igual a trace de rho, que é a matriz de densidade, log rho. Então, entropia de von Neumann, princípio da esteja de Heisenberg e a regra de Born. E agora, a gente vai para um teorema chamado BBM, né? Isso daqui tudo tem a ver, gente. Então, o objetivo desse episódio, do próximo, é realmente mostrar como áreas física, matemática, etc., estão conectadas, né? Teoria da informação com física, com biologia. E eu creio que é isso que é o propósito do livro do Zermelo, né? Só que eu tô fazendo da minha forma, né? Esse BBM, que eu não vou colocar inteiro, o teorema, chama entropia do Deutsch, Beckner, Bialinic, Birula. Que vai ser a entropia de Shannon da posição da partícula, que é isso aqui, mais. E tem que ser mais, né? Porque são duas coisas adicionais. Adicionar, né? Mais H de 1000 nesse caso, né? Que é o momento, a massa vezes velocidade desse sistema, de fótons, por exemplo. Então a entropia de Shannon da posição e do momento da partícula vai ser maior ou igual que o logaritmo
de E, π e a constante de Planck, que é um limite aqui. Então, aqui é uma versão juntando entropia de Shannon, juntando o princípio da síntese de Heisenberg. Creio que eventualmente tem a ver com a regra de Born, de certa forma. Mas enfim, o grande ponto é que aqui a entropia da posição da partícula, do momento da partícula, que é mais velocidade. O princípio da síntese de Heisenberg diz que você não pode saber esses dois simultaneamente. Você sempre vai ter funções de probabilidade e densidade, que é esse ρ, de ambos. Então, tu tem como fazer computação, tu tem como fazer física, experimentos com isso. Mas são amplitudes de probabilidade. Tu não tem uma certeza absoluta aqui. Esse é o ponto. Tu tem que ter um ambiente extremamente controlado, sem perturbações, para você controlar qubits aqui. Que é a unidade de informação na computação quântica, né? Então, essa é uma forma de entropia usando a entropia de Shannon também com a quântica, com a princípio da síntese de Heisenberg, que é bem interessante. Então a gente vê como, de passo a passo, a gente vê relações entre temas de física, biologia, etc. Porque isso aqui também tem relações biológicas. Biológicas não, sabe por quê? Porque estados não são conservados. No nosso corpo, a gente tem primeiro colisões de íons, porque é um ambiente muito aquoso, né? Em vários contextos. Por exemplo, nosso cérebro. Tem uma teoria chamada. Vou pôr aqui embaixo, vai. Chamada. Como é? Do Penrose e do Hameroff. Penrose que ganhou o prêmio Nobel de Física em 2020, se não me engano. Que é. Nossa, esqueci. Teoria da informação. Orc Theory, lembrei. Orc Theory. Essa teoria Orc ela diz que existem no cérebro, nos microtúbulos exatamente, que ficam dentro dos dendritos dos neurônios, que tem trilhões de microtúbulos no seu cérebro, né? Tipo, tem bilhões de neurônios, e ainda mais dendritos, imagina microtúbulos. É uma forma de dissipar energia no cérebro, né? Dissipar não, né? De transmitir informação no cérebro. É isso que o microtúbulo serve. Então, animais têm microtúbulos, enfim, normal. Essa teoria diz que efeitos quânticos na forma hexagonal de microtúbulos, né? Que o microtúbulo tem uma forma hexagonal. E você tem uma coisa chamada tubulinho, né? Que é meio que estruturas, parecem umas bolinhas, que elas se juntam para formar essa estrutura hexagonal, que no fim são tubos, literalmente, que correm no cérebro, dentro dos dendritos dos neurônios. É um cabo, né? Ponto de vista de teoria da informação, é um cabo que passa a informação. Então a teoria diz, a Archer Theory, que existem efeitos quânticos no que é chamado de hydrophobic pockets, que são bolsos hidrofóbicos, né? Hidrofóbico é de que é contrário à água, né? Do ponto de vista químico aqui. Tem aqueles que gostam de água na parte química. Então, bolsos hidrofóbicos, que basicamente é um negócio de encaixe entre proteínas. E você vai ter nessa concepção, nesses bolsos hidrofóbicos, né? Você tem até forças eletromagnéticas que regem isso daqui. São chamadas de forças de Van der Waals, que são forças fracas que operam na química, né? Também, obviamente, do nosso cérebro. Que, na visão deles, geram a consciência. Né? Então, o Max Tegmark ele vai dizer que essa teoria é totalmente absurda, por causa do que no cérebro a gente tem coisas como colisões de íons, nessa relação aquosa, que obviamente os microtúbulos estão também. Você tem uma temperatura que é muito alta para permitir que esses estados quânticos sejam preservados. No fim, você tem uma coisa chamada decoerência, né? Que eu vou pôr aqui. Que são perturbações que não permitem estados quânticos serem imaginados. Coisas que conseguem lidar com decoerência é a fotossíntese das plantas e o criptocroma de pássaros. Né? A habilidade de certos pássaros de conseguir saber onde é norte ou sul com uma proteína vibracional nos seus olhos. Né? Então, isso aqui tem artigos do século passado sobre esse tema, a rodo, né? Até na Royal Society, de um casal, que o nome deles é
Então o sobrenome deles é igual, né? Um casal que fez experimentos com pássaros sobre criptocroma nessa questão. Então, alguns organismos biológicos conseguem lidar com decoerência, pelo que parece. Não sei como. Alguém pode dizer que é condensação de Frolite, que permite efeitos vibracionais de proteínas, no caso da planta e no caso do pássaro, para permitir armazenamento de dados quânticos. Não necessariamente é o caso do cérebro humano e de mamíferos, por exemplo. Então, a Archaeor Theory é legal, uma teoria interessante. Tem vários contrapontos a ela e a favor, mas ela tem a ver com isso, né? E tem a ver com, no fim, essa relação de entropia que a gente tem, né? E a relação de decoerência que a gente tem, e o próprio princípio da certeza de Heisenberg. Então, você tem algo na neurociência que tem a ver com coisas que parecem ser apenas na física. Então, para terminar, vamos agora para outra forma de entropia. Essa aula durou mais do que eu pensei. Eu ia fazer hoje a próxima, mas eu vou fazer amanhã. Porque eu tô pensando em falar sobre equações em outros temas, em biologia, mas, né? Então, eu queria falar, antes de tudo, sobre KL divergence, que é muito usado em inteligência artificial. KL divergence é uma relação de divergência entre duas funções de probabilidade. Então você tem. E tem a ver com o tema também, que eu vou usar a versão quântica depois. Então tem a divergência KL entre a distribuição de probabilidade P e Q, que vai ser igual à soma dos parâmetros P de I sendo igual de 0 até N. E o logaritmo, lembra de entropia, né? Entropia de Scheiner, logaritmo de PI, só que dessa vez dividido pela outra distribuição de probabilidade. Que eu até vou deixar de outra cor, vermelho. Então você quer ver a divergência de uma distribuição de probabilidade com outra. É basicamente isso. Essa divergência é muito usada em inteligência artificial. É uma forma de entropia, de outra forma. Só que divergência entrópica entre duas distribuições. Aí você tem a versão na quântica, que é a entropia, de ρ. Então lembra que ρ é a matriz de densidade. E de Q, não, perdão, sigma. Esse sigma é um estado de referência, que é uma equação específica, tá? Termodinâmica. Então aqui é uma outra forma termodinâmica, que é associada a isso. Aqui do ponto de vista matricial de densidade do seu Hamiltoniano. E aqui do ponto de vista termodinâmico, que vai ser... Você vai ver a divergência entre ambos, né? Da matriz de densidade dessa relação termodinâmica. Que vai ser a soma dos eigenváluos, que é o trace, que eu já falei anteriormente. A soma da diagonal de uma matriz. A matriz de densidade pelo logaritmo da matriz de densidade, que é a entropia de Von-Neumann. Menos o trace da entropia de Von-Neumann. E o logaritmo do estado de referência, que é sigma, que é uma relação termodinâmica. Ô, merda. Então esse daqui é o estado de referência. Referência. Então o ponto é que você tem um algoritmo que normalmente é usado em inteligência artificial, etc., que é uma relação de divergência entre duas variáveis. Perdão, de duas distribuições de probabilidade. Na parte de baixo, eu vou colocar com detalhes aqui. Da parte de baixo, tem em amarelo. Tem a mesma coisa, só que com duas distribuições diferentes, né? Uma entropia de Von Neumann e a outra é essa estado de referência. Estado de referência, ele é dado pela matriz de densidade de referência, que é ρ, referência. Então, essa aqui é uma matriz de densidade do próprio estado assim, da sua amplitude de onda, né? Da fase de onda. Isso daqui vai ser igual a E elevado a menos beta
não aquele que você pensa. H dividido por Z. Em que Z é a energia do sistema, num ponto de vista hamiltoniano. Você pensa, né? Por que logo põe E, ou energia? Mas enfim. É, beta é igual a 1 dividido pela constante de Boltzmann temperatura. O inferno, de. Então é 1 dividido pela constante de gases aí, temperatura. Que vai dar uma fração, obviamente. E Z também é uma função de. Não, perdão, H é energia. Eu coloquei errado. H é o hamiltoniano. E Z ele é igual a o trace do próprio dessa própria função aqui, que é esse beta, que é uma relação de temperatura, pelo hamiltoniano. Então aqui, o Z é a soma, esse aqui, o Z é a soma das diagonais, os eigenvalhos sobre essa relação de temperatura, e o de cima é a própria temperatura em si, nesses termos, né? Uma exponencial dessa relação aqui, da constante de Boltzmann pela temperatura, e o hamiltoniano. Por que o hamiltoniano é usado aqui? Porque a gente está falando de sistema com operadores quânticos, né? Então, a soma dos estados desse sistema é chamada de hamiltoniano. Então, uma expressada pela matriz de densidade desse sistema, do ponto de vista probabilístico da função de onda, e outra do ponto de vista termodinâmico, né? Basicamente é isso. Então, você vê a distribuição de ambos. Mas é uma distribuição física, né? Não é. Só que a primeira é de probabilidade. E querendo ou não, e- não, esse trace aqui, na verdade, é uma questão física calculável, né? O outro é uma questão de probabilidade. Que funciona muito bem na física quântica, no caso. Então, no fim, ela é uma versão diferente da divergência KL, só que aplicada para outro contexto, né? Então, uma é usada muito em IA e outra é usada em física quântica, computação quântica, etc. Outra coisa que eu queria, outra forma de entropia que eu queria mostrar a mesma coisa. De novo, dá dó de apagar isso aqui, mas eu vou ter que apagar. Então, se a gente quiser tirar um print, agora eu vou apagar essa parte de cima aqui. E eu já termino essa aula, que foi maior do que eu pensava. E aí você vai ter em amarelo mesmo. A entropia de Heine. A entropia de Heine, eu gosto do Heine. Eu nem sei se a pronúncia do nome tá certa, tá? Mas o nome dele é esse. René, sei lá. Reni. E a entropia dele vai ser dada por. Eu vou ter que precisar de. Vamos lá. Depois eu vou mostrar a parte quântica, a visão quântica. Por H alfa. Esse parâmetro alfa é importante. De x. É uma forma de entropia. 1 dividido por 1 menos alfa. E o logaritmo. Então sempre você vê que a ordem das coisas é a mesma nessa parte de entropia. Então, é uma forma de entropia. Logaritmo de base 2 pela soma de p elementos com alfa por n. Então é 1 menos alfa, que é um parâmetro, e o logaritmo da soma desses parâmetros p com índice alfa, né? Em que alfa ele vai ser. Que isso aqui é uma função de entropia probabilística, né? Ele vai ser maior ou igual a zero e diferente de um. Ou seja, ele vai de 0 até 1, para ficar mais simples. Você pode, não sei se você computa isso aqui em números reais. Eu acho que é em números reais, normalmente, que você computa isso aqui. Então, provável que se compute isso daqui em números reais. Então, isso aqui é uma forma de entropia. Então, você tem um parâmetro alfa, que vai de 0 até 1. Uma relação probabilística. Que você vai ter, por exemplo, 1 menos 1 menos
alfa pode ser 0,05 e o logaritmo da soma disso daqui que você vai computar normalmente no algoritmo, né? Da soma dos parâmetros em si, associados a alfa, que é o valor que você escolhe, e é uma relação de entropia, né? E aí você tem a versão quântica dessa questão, né? Dessa entropia de Rayleigh. Então você tem a aplicação disso para outros contextos, né? Esse que é o foco da filosofia sintética da matemática. Você fazer essas pontes entre a matemática. Como ela está mais conectada do que parece em vários âmbitos da ciência. Então, essa cor mesmo aqui. Tomar uma água. Então aqui você vai ter a entropia S, ou por H também, de alfa. Vai ser a sua matriz de densidade ρ, que vai ser igual a 1 dividido por 1 menos alfa, mesma fita. O logaritmo, mesma coisa. Só que qual que é a questão quando você muda para a parte quântica? É a mesma entropia. Só que agora você quer usar operadores diferentes. Por exemplo, do ponto de vista de álgebra booleana distributiva, é muito diferente da álgebra na física quântica, porque você está falando sobre um sistema de operadores, como diz, ortogonais, em látices, na teoria da lógica na computação quântica do Benioff, do Birkhoff e do von Neumann, né? Tem um artigo que eu deixei na descrição sobre o tema. Então, os operadores na física quântica são diferentes. Então, você tem que usar versões diferentes para isso, né? Então, essa daqui clássica não se aplica. Então, você vai ter o trace, a soma dos eigenvalues, né, da diagonal da matriz, por ρ ao quadrado. Que aqui é a matriz de densidade probabilística, né? Então, essa representação probabilística. No curso de computação quântica eu mostrei uma imagem, né, que mostra como funciona. É bom tudo você ver visualmente. Então, essa aqui é a versão da entropia de Rayleigh clássica e a versão para operadores quânticos, né? Que não é muito difícil de entender, né? Mas enfim. Então, nesse vídeo a gente viu um monte de entropia, né? A gente viu entropia de von Neumann, a gente viu entropia Shannon, a gente viu questões associadas à termodinâmica, etc. Então, qual é o grande ponto desse vídeo, né? Então, desse livro, né? Porque se você ler o livro, você vai ver que muitas das coisas que eu falei, o livro nem cita. E eu vou citar as coisas que o livro citou posteriormente, né? Talvez no próximo episódio. Por exemplo, eu não falei do teorema de Fermat. Eu não falei do pequeno teorema de Fermat. Eu não falei sobre, por exemplo, o endomorfismo de Frobenius que ele cita. Sobre questões do Lautmann, né? Associadas à sintaxe, gramática, semântica e pragmática na matemática. Eu não falei sobre os matemáticos que ele cita no livro. Um pouco da biografia deles, livros que eles escreveram. Eu não falei sobre um monte de coisa que ele cita. Porque eu pretendo citar posteriormente, né? Ele tem tanto teorema pra citar, que ele citou no livro. Só vou citar aqueles que eu consigo explicar, né? Porque muitos deles eu nem me aventuro. Por exemplo, quando ele fala de Grothendieck, infelizmente eu não manjo muito sobre é, os topões, né? Que é a teoria dele, etc. Então, eventualmente eu vou falar sobre esse tema. Orar a Deus aí pra me dar conhecimento, pra entender melhor alguns temas que eu não sei. Muitos temas que eu não sei, né? Mas na próxima aula eu pretendo falar mais sobre a parte de biologia, né? Entropia associada à biologia e coisas do tipo, né? Então, esses vídeos também são uma forma de tentar dar um apanhado em relação a algumas equações, alguma parte da matemática, física, química, biologia, que tem aplicações em vários âmbitos de uma vez. Como a entropia de Shannon tem aplicações na biologia, na física quântica, na física, na teoria da informação, na ciência da computação. Então, tu vê que, como o próprio David Hilbert falou na palestra que eu citei no começo do vídeo, que está tudo conectado, né? A ciência está mais conectada do que parece. E o que une todos parece ser a matemática. Se a matemática também ela é capaz, na parte de Chomsky, por exemplo, de gramática transformacional e etc.,
você matematizar a linguagem, tem até um paper do André Cornais sobre. O nome é Matemática Linguística, né? Que ele tenta, por exemplo, falar sobre morfismos na própria linguagem falada, sobre é, teoria dos grupos aplicada à linguagem. Então, no fim, linguagem, da forma que Deus criou, ela é matematizável. Modelos de linguagem aprovam isso. Sintaxe, gramática, tudo isso é matematizável. Então, você tem vetores, tem distância euclidiana entre vetores. Então, com a matemática em si, aplicada principalmente, você une economia, você usa em física, você une ciência da computação, você une até do ponto de vista de informação em livros de história, por exemplo. Você tem o Guerra e Paz, Toy Story. Tu tem, por exemplo, a relação de quantidade de informação em palavras do livro do Toy Story associada a outros livros, né? Ou a complexidade gramática do Toy Story associada a outros livros do ponto de vista algorítmico, né? Eu já falei do DNA, né? Da sequência de DNA que são texto e a dificuldade computacional de você achar uma sequência específica de adenina, citosina, timina e guanina de um ser vivo, computacionalmente. Saber que tal sequência produz uma proteína, tal outra uma doença, uma patologia, uma malformação no ser humano, no animal. Então tudo isso é matemática aplicada. Eu não sei exatamente se matemática pura é uma, uma, uma- uma subdivisão da matemática aplicada, como é dito no livro, não como uma verdade, mas uma citação de um autor. Mas o grande ponto é que a matemática aplicada ela une todas as áreas da ciência, eventualmente. Então, é, e matemática aplicada nada mais é do que ciência da computação. É só outro nome pra mesma coisa, né? Tipo, Metomínia. Então, tipo, Bombril e outra marca de Bombril. Enfim, ciência da computação é matemática aplicada. Então, como o David Hilbert disse nessa palestra de 1900, todas essas áreas elas estão unidas, por mais que alguém queira separar, né? Então, obviamente, por exemplo, a gente estuda biologia, talvez ela não foque mais na parte matemática, na parte sobre as partes que eu citei nesse vídeo, mas mesmo assim, tem uma conexão, até do ponto de vista de questões sociais, né? Então, sociologia, a sociologia que eu curto, ela tem a ver com economia e com chamada de, que eu não citei aqui, Social Network Analysis, né? SNA, que basicamente você tem nodes, teoremas associados a nodes, e que esses nodes são pessoas. Tem a teoria chamada de Wikties, por exemplo, na Social Network Analysis, né? Que os nodes mais fracos às vezes conectam com mais pessoas, né? Que é basicamente a regra de network, né? Então, às vezes, aquele amigo que você nem conhece muito te apresenta outros amigos, e já aconteceu comigo já. E aí você agora conhece um monte de gente que você passa muito tempo através dessa chamada de Wiktie. Então, sempre tem aquela pessoa que é o Wiktie entre outro grupo de pessoas. Aquela pessoa que, tipo, um dia chamou outro grupo que ela conhecia pra jogar futebol, e agora essas outras pessoas que não conhecia essas outras pessoas são amigas, né? É uma coisa que estuda uma teoria chamada Social Network Analysis, que é associada à matemática, teoria dos grafos e etc. Então o que eu falei aqui, cara, é tudo muito básico, cara, por incrível que pareça. Tem tanta coisa, cara, que simplesmente é, eu poderia dar esses episódios só sobre esse tema por anos, né? E não parar, né? Então é infinito isso aqui, né? Então, basicamente é isso. E eu sei, no caso, que que toda, na minha visão, pelo menos, que toda a matemática é predicada em Deus, né? Então ele sabe todas as coisas que a gente sabe que a gente vai saber desde a eternidade, né? Então, se a gente tem que perguntar pra alguém sobre isso, é ele.